Bom, nós vamos então ver na palavra de Deus, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Nós vamos ler do verso 11 ao verso 14. Romanos 13, de 11 a 14. Então acompanhe com bastante atenção a leitura da palavra do Senhor. Romanos 13, de 11 a 14, diz assim a palavra do nosso Deus. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Até aí, meus irmãos. Irmãos, eu tenho falado aqui na igreja, eu tenho o costume de dizer que há três coisas na vida que nós somos obrigados a fazer e a gente gosta de fazer. Pelo menos todos deveriam gostar. Então, três coisas que nós, como seres humanos, somos obrigados a fazer e gostamos de fazer. A primeira é comer. Eita, até um sorriso no rosto de algumas pessoas, né? O pessoal até brinca, como o presbiteriano gosta de comer. Ah, irmãos, comer é bom demais. E ainda mais quando a gente pode escolher o que comer. Ah, é muito bom. Então, nós somos obrigados a comer. Um dos motivos pelos quais nós estamos bem aqui hoje, ou relativamente bem aqui hoje, conscientes, atenciosos, é porque nós comemos. Nós comemos. Então, essa é a primeira coisa que a gente gosta de fazer, é comer. A gente gosta e tem que fazer. A segunda, eu espero que você diga que você gosta de fazer, e nós somos obrigados a fazer, é tomar banho. Como eu gosto de tomar banho. Talvez um dos motivos é porque durante a minha infância, lá em casa nós tomamos banho de bacia, ou na bacia. Olha, irmãos, e quando apareceu o chuveiro pela primeira vez em casa, foi uma festa. Só tinha uma coisa que atrapalhava a nossa festa no chuveiro. Nosso pai falava que no máximo 5 minutos. E depois não é que eu descobri que com 5 minutos dá para tomar um banho bem tomado mesmo? Olha, então primeiro, comer. Somos obrigados a comer e gostamos de comer. Sabe aquela picanha prometida pelo presidente? Que delícia! Que picanha deliciosa! Esqueceram o gosto? Tudo bem. Tomar banho também é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. E eu não entendo como alguns não gostam de tomar banho. Tá? E olha, não estou falando dos franceses. Eu estou falando dos brasileiros mesmo. Tomar banho é algo maravilhoso. Somos obrigados a tomar banho e gostamos, ou pelo menos deveríamos gostar de tomar banho. Irmãos, e por último, meu exemplo de três coisas que somos obrigados a fazer e gostamos de fazer, eu me refiro a dormir. Dormir. Nós somos obrigados a dormir e gostamos de dormir. É claro que essas três coisas, pode acrescentar tantas outras, precisam ser feitas, mas ser feitas de forma correta. Portanto, se você passa, estou sendo muito sincero, mesmo que você tem condições financeiras, eu sei que eu vou mexer com algumas pessoas aqui, mas se você passa tempo demais debaixo do chuveiro sem precisar, você está pecando. É verdade. Você pode pecar não tomando banho, ou tomando um banho meia boca,
E você pode pecar também tomando um banho exagerado, sem necessidade. Você pode também pecar comendo errado, ou comendo muito. Comer errado ou comer muito, você pode estar pecando também. E aliás, irmãos, é sobre isso, comer muito é um dos pecados que é menos tratado na igreja, que é o pecado da glutonaria. É você comer além do necessário. E a questão mesmo de dormir. Como é bom dormir, mas você precisa dormir direito. Nós precisamos dormir corretamente. E uma das noites que é mais maltratada no que diz respeito a isso para o crente é o sábado. Os crentes deveriam dormir no sábado e não na madrugada de domingo. O crente deveria chegar aqui ou acordar domingo de manhã completamente bem, completamente animado para participar do culto pela manhã e depois se preparar para o culto à noite. Meus irmãos, dito isso, todos nós sabemos que não há um único pecado cometido que não tenha sido cometido por prazer. Não conheço uma única pessoa que tenha cometido um único pecado sequer por obrigação, ou seja, sem querer cometê-lo. Ninguém coloca uma arma na sua cabeça e fala, peca. Ninguém. É possível sim que poucos instantes após o pecado ter sido praticado, o prazer tenha ido embora, dando lugar à culpa. Mas durante a realização do pecado, é impossível esse sentimento de culpa. Enquanto o pecado é cometido, é prazeroso. O problema vem depois, especialmente para os crentes. Apesar de vivermos num mundo marcado pelo pecado, Deus ainda nos proporciona muitas coisas que em si mesmas nos dão prazer e que não são pecaminosas. Eu citei 3 casos aqui: comer, tomar banho e dormir. Em si, essas coisas não são pecado. Claro que não, longe disso. Então, uma dessas coisas é o sono. Mas nem todo sono é sinal da bênção de Deus. Como, por exemplo, o sono da preguiça, o sono da covardia e o sono da fuga. Então, 3 exemplos de sonos que são pecaminosos. Quando você dorme de preguiça, quando você dorme com medo de enfrentar a realidade da vida, covardia. E agora pensando aqui, lembrando do nosso irmão Jonas, quando você dorme para fugir de uma obrigação, de uma responsabilidade. Mas há um outro tipo de sono, que não é de hoje, tem afetado os crentes. Refiro-me ao sono tratado por Paulo aqui em Romanos capítulo 13, de 11 a 14. Paulo diz aos crentes que é hora de acordar. É hora de acordar. E caros irmãos, eu preciso dizer a vocês a mesma coisa. Chegou a hora de muitos de vocês acordarem do sono. Muitos de vocês. Existe uma condição entre os cristãos que pode definitivamente ser descrita como sono. Pastor, que tipo de sono Paulo está falando neste texto? E que tipo de sono o senhor está falando? É o mesmo de Paulo, espero eu. Espero que Paulo não esteja falando de um tipo de sono e eu esteja falando com você de um outro tipo de sono. Vocês se lembram da parábola das 10 virgens, irmãos? Lembra? Todas dormiram, por quê? Porque o noivo demorou a chegar. Só que quando acordaram, a metade delas não tinha mais a lâmpada, sua lâmpada havia apagado, porque elas não haviam levado azeite, ou seja, não haviam vigiado. Aí o noivo veio, essas 10 virgens, que eram como as damas de honra, entraram para o casamento e as 5 ficaram de fora. Isso é vergonhoso. Meus irmãos, eu receio que há muitos cristãos dormindo entre vocês esta noite. Eu receio. Sabe que oração?
Faltam poucas horas para o sol nascer. É claro que eu não estou falando do sol que aparece a cada 24 horas e se põe. Mas falta poucas horas para o sol nascer. Falta poucas horas para o grande acontecimento que se dá. Então é preciso, é hora de acordar. É hora de acordar. Cristão que dorme é aquele que, apesar de ter vindo a Cristo, contudo caiu no sono do pecado, da apatia, do desânimo, da não mais luta contra o pecado. Como os cristãos de Éfeso, eles abandonaram o seu primeiro amor, perderam a consciência do valor que Cristo tem para uma vida. Cristãos perderam a consciência do valor que Cristo tem para a sua vida e para a vida do próximo. Verdade? Há muitos cristãos que perderam. Esqueceram-se da recente e viva percepção e emoção pelo Salvador. Ou seja, o nome de Jesus não emociona, o nome de Jesus não deixa feliz mais. Vir à igreja parece um peso, não mais um prazer. Pode ser que muitos se deram conta dos seus pecados, todavia perderam aquela vívida convicção de pecado que outros sentiram tão profundamente, que outrora sentiram tão profundamente. Eu pergunto, você, se já conseguiu entender o que nós estamos querendo dizer? Vamos deixar isso aqui mais claro ainda, mas deu para ter uma ideia? Será que você está dormindo este sono? Será que você está apático? Será que você está desanimado? Será que você não tem mais sensibilidade para com as coisas de Deus, para com as dificuldades do seu próximo, para com as necessidades da sua igreja e da igreja de Cristo? Mas eu quero falar sobre isso. Eu quero falar que é hora de acordar. É hora de acordar. Tem um hino no nosso inário que eu não gosto de cantá-lo, porque eu acho que teologicamente ele não está correto, mas eu quero citá-lo, dá pelo menos uma parte que você vai entender o que eu quero dizer. Amanhã pode ser muito tarde. Lembra? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje que tens a escolha, vida ou morte, que vais aceitar, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. A parte que eu quero deixar com vocês é o seguinte: amanhã, na verdade, daqui a alguns instantes pode ser muito tarde. E se Cristo voltar e você estiver dormindo, e não estou falando do sono literal, estou falando da apatia, eu estou aqui me referindo dormindo para as coisas de Deus. Se você é um cristão verdadeiro, aliás, um cristão verdadeiro em que sentido? Se Cristo morreu por você, se você é um eleito, isso não vai influenciar na sua salvação. Mas mesmo assim, a situação não vai ser legal diante de Deus, não. Porque, como vimos hoje de manhã, os salvos também serão julgados. Nós também participaremos do julgamento final. Meus irmãos, eu quero, com base neste assunto, neste tema, é hora de acordar, eu quero estudar com vocês 3 lições importantes aqui deste texto, deste assunto, e deste texto, claro. Em primeiro lugar, meus irmãos, é preciso acordar do sono, porque as coisas de Deus são realidade. Tudo que diz respeito a Deus são coisas muito sérias. É uma realidade muito dura, muito especial. Então, o primeiro motivo pelo qual nós precisamos acordar do sono é porque as coisas de Deus são pura realidade. Não podemos brincar com as coisas do Senhor. Essa semana, acho que foi na sexta-feira, eu ouvi uma parte da entrevista do Papa Francisco. E nessa parte aliás, qualquer parte ele iria me deixar chateado, né? Triste, mas esperar o que de um Papa, né? Nem deveria existir Papa.
Isso é antibíblico, isso não faz sentido nenhum. Nosso único Pai celestial é Deus. Mas lá na Itália, onde estava acontecendo a conferência do G7, os 7 países mais ricos do mundo, o Papa foi falar a respeito de Deus. E ele falou mais uma besteira. E uma das besteiras, essa besteira que ele falou é que não há problema nenhum em fazer piada sobre Deus, porque Deus tem bom humor. Eu pergunto, você aceita qualquer piada sobre você? Será que ele aceita qualquer piada sobre ele? Então, simplesmente dizer que não tem problema fazer piada sobre Deus porque Deus tem bom humor é completamente incompleto, se você me entende. Mas, meus irmãos, as coisas de Deus são sérias. E eu sou sincero para vocês, já há algum tempo eu não ouço mais, não vejo vídeo mais do pastor Cláudio Duarte. Não vejo, porque o Cláudio Duarte, ele coloca pelo menos 2 pessoas principais em situações difíceis. Primeiro, a mulher dele. Eu acho que ele paga um salário muito alto para poder esculachar a mulher dele. Imagina, tanta piada sobre a mulher, piada de intimidade, colocando a mulher dele no meio. E segundo, piada sobre Deus. É exagero. Exagera demais. É muito exagero. Então já há um bom tempo eu não ouço mais nada sobre o pastor Cláudio Duarte. Meus irmãos, é preciso acordar do sono, porque as coisas de Deus são realidades, são sérias. São completamente sérias. Acompanhe comigo a leitura do versículo 11 e da primeira parte do versículo 12. Romanos 13, verso 11 e a primeira parte do versículo 12. Verso 11 diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Meus irmãos, uma das frases que eu mais gosto é aquela que diz o seguinte: muitas vezes o óbvio tem que ser dito. É preciso ser dito. Ah, pastor, mas isso é óbvio. Mas muitas vezes o óbvio tem que ser dito. E aqui existe algo que parece óbvio e que para muitos é óbvio, mas mesmo assim o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele descreve, escrevendo aos crentes de Roma, que era formado principalmente, ou seja, na sua maioria, por pessoas gentias e não judeus. Ele escreve algo importante, ele fala: e digo isso a vós outros, cristãos, que conhecem o tempo. Conhecem o tempo. Nós, irmãos, sabemos muita coisa acerca daquilo que tem revelado na palavra de Deus. E essas coisas nos ajudam a perceber alguns acontecimentos. E Paulo fala para os crentes de Roma: digo a vós outros que conheceis o tempo. Ou seja, não são pessoas ignorantes, não é novidade. E o que ele vai dizer? Já é hora de vos despertardes do sono. Agora o óbvio, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Meus irmãos, muitas vezes nós temos que ouvir o óbvio. Uma das coisas que os nossos filhos, ou nós quando éramos crianças, menos gostávamos de ouvir é quando nossos pais ficavam repetindo a mesma coisa. A senhora já disse, o senhor já falou, estou careca de saber disso. E por que está ouvindo de novo? É porque apesar de ouvir várias vezes, não deu resultado. Não deu resultado. E o que é o óbvio aqui? O óbvio é que os crentes de Roma, que conheciam o tempo pelo conhecimento razoável que eles tinham das Escrituras, e sabendo que o momento mais sério da humanidade estava chegando, eles deveriam despertar do sono, tomar uma atitude. E Paulo vai deixar uma coisa mais clara ainda. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Mas pastor,
Nós não somos salvos no momento que nós cremos em Jesus? É verdade. Mas você já ouviu falar no tal do já e ainda não? Nós já somos salvos, sim, mas ainda nós não estamos no céu. Ainda nós estamos lutando contra o pecado. Nós fomos salvos da condenação do pecado, do poder do pecado, mas ainda nós não fomos salvos da presença do pecado. Então Paulo fala que a nossa salvação definitiva, ou seja, aquela salvação que vai nos livrar da presença da tentação do pecado definitivamente, está mais próxima do que no princípio cremos. É óbvio, mas o óbvio precisa ser dito muitas vezes. Por quê? Porque quando você está dormindo, você vê as coisas imperfeitamente. Já conversou com pessoa que está acordada mais ou menos? É uma coisa estranha, né? É uma coisa muito esquisita. Então, quando você está meio que dormindo, você vê as coisas de forma imperfeita. Bem, o que significa despertar do sono? Despertar do sono pode significar muita coisa. Muita coisa. Mas no versículo 11, Paulo está se referindo pelo menos ao que se encontra nos versículos imediatamente anteriores, quando ele fala sobre o amor, que nós não devemos ficar devendo o amor de jeito nenhum. Aliás, nós devemos sempre entender o seguinte: olha, por mais que eu ame alguém, eu sempre tenho mais que amar. Amar não é idolatrar. Não confunda as coisas. Então Paulo vai falar no versículo 11: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então Paulo está dizendo: ame o seu próximo como a você, mas não só porque a lei exige isso, mas especialmente também porque vocês sabem quão difícil é o tempo em que estamos vivendo. Irmãos, está difícil mesmo. Se você acha que hoje é mais fácil do que antigamente, olha, eu não te entendo. Como está difícil viver hoje? Principalmente viver como crente, viver como verdadeiro servo de Deus. E a palavra, ela nos orienta que quanto mais próximos nós estivermos do fim, mais difícil será. Tanto é que Paulo fala, quando vocês vos disserem paz e segurança, eis que vos sobrevirá repentina destruição. Destruição. Então, irmãos, Paulo está falando isso: acordar do sono, nós precisamos tratar do nosso irmão, precisamos amar o nosso irmão, nós precisamos zelar, nos preocupar com o nosso irmão. Por consequência, meus irmãos, despertar do sono também, eu não tenho dúvida, pode significar ver o pecado como ele é, ver o seu coração como ele é. Aliás, você tem o costume de conversar com o seu coração, de conversar com a sua alma. O salmista nos deu uma dica, né? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro em mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então pode significar ver o pecado como ele é, pode significar também acordar do sono, ver o seu coração como ele é, ver Cristo como ele é e ver o amor de Deus em Jesus Cristo. Ah, que lindo, irmãos! Nós só estamos aqui hoje porque nós somos amados por Deus e nós sabemos disso por causa do seu Filho Jesus Cristo que se entregou por nós. Às vezes, meus irmãos, como eu disse, o óbvio precisa ser dito. E aqui nós aprendemos com Paulo que o clímax da nossa salvação está mais perto de nós no presente momento do que estava no momento em que inicialmente professamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e nós fomos batizados. Então, em primeiro lugar, é isso. É preciso acordar do sono, porque as coisas de Deus são realidade. Irmão, não brinque com as coisas de Deus. Não brinque. Não brinque. Não conta piada. E quando alguém contar, não dê risada com as coisas de Deus.
Quando eu falo coisa de Deus, irmão, estou falando principalmente de coisas que envolvem o nome de Deus. O nome de Deus. Segundo, é preciso acordar do sono, porque há muitos não convertidos que estão dormindo, não da nossa forma, por quê? Porque da forma, esse sono que nós estamos falando aqui, só os crentes podem dormir, mas não crentes estão aí, irmãos, dormindo. E é interessante que quando a pessoa está dormindo num sono profundo, você pode levá-la para onde você quiser, que ela não vai reclamar. Você pode olhar para a cara dela, pode tirar sarro dela, pode fazer declaração de amor, pode esculachar, não vai acontecer nada. A pessoa está dormindo, e na verdade quem a está comandando, ou quem poderá comandá-la, são outras pessoas. Acompanhe comigo a segunda parte do versículo 12 e o começo do verso 3. Ele diz assim: pois as obras das trevas, aliás, desculpa, isso mesmo, vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Verso 13: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Meus palavras, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Que o crente, que o cristão deve viver como cristão. Pastor, mas por que Paulo cita esses pecados aqui, irmãos? Porque eu volto a dizer, a grande maioria dos crentes lá de Roma, da época de Paulo, era formada por gentios, especialmente por gregos. E os gregos, irmãos, normalmente as maiores cidades ficavam ali em lugares, em portos. Pessoas chegavam e saíam dos navios o tempo inteiro. Dia desse eu estava num hotel com a minha família, e aí eu nem comentei com elas, com a Saber e com a Érica, mas uma coisa me chamou a atenção. O hotel é bem organizado, bem cuidado, mas não evita isso que eu vou dizer. Irmãos, o hotel é um lugar onde se oferece muita vida fácil, viu? Muita vida fácil. E se hoje é assim, imagine naquela época. Tanto é que na Grécia, irmãos, na Grécia, Corinto principalmente, naquela época, era muito fácil alguém, principalmente uma mulher, se perder. E é por isso que Paulo, os apóstolos, os escritores, especialmente Paulo, eles não cansam de orientar os crentes que estavam nessa vida de outrora e agora estão com Cristo para tomarem cuidado, para não dormirem e caírem nessa vida novamente. Por quê? Porque primeiro nós cuidamos da nossa vida para depois cuidar da vida de outras pessoas que estão precisando ser cuidadas. Ser cuidados. Uma vez eu me lembro, já contei para vocês aqui, que uma adolescente na época, hoje já é mulher, já é mãe de família, eu me lembro que eu era seminarista, e aí ela cometeu um erro, não muito grave, mas eu me senti na obrigação de chamar a atenção dela em amor. Aí ela não gostou, ela falou assim: você não pode ficar cuidando da vida do outro. Eu falei: mas eu vou ser pastor, é para isso. Eu quero ser pastor, é para cuidar da vida do outro, não entrar em questões pessoais, mas eu, pastor, cuido do outro. Eu estou cuidando de vocês, não só daqui, eu cuido daí de baixo também. E é o que Paulo fazia. Então é preciso acordar do sono, mas primeiro você precisa. Por quê? Acordar do sono? Porque há muitos não convertidos dormindo, mas primeiro você precisa estar acordado. Você precisa estar lutando contra o pecado, você precisa amar a Cristo, você precisa louvar a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas. E o que são obras das trevas? São aquelas que são feitas às escondidas, que as pessoas têm vergonha, pelo menos deveriam ter vergonha de fazer às escondidas. E revistamos-nos das armas da luz.
Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Meu irmão, é você que sabe contra qual pecado, quais pecados você mais luta. Mas se você tem o Espírito Santo, se você foi lavado e remido por Cristo, você tem condições plenas de lutar contra esse pecado. Mas se lembre, a santificação não é monergista, é sinergista. O que eu quero dizer? Na santificação, você luta. Cristo, ele te abençoa, ele te fortifica, ele te abençoa. Mas você precisa lutar contra o pecado. Você precisa, se tiver problema pornografia, você então precisa evitar bancas de jornais, se é que ainda existe. Você precisa bloquear ou pedir para algum amigo de confiança bloquear alguns sites, como uma vez um colega meu pediu para eu fazer isso para ele. Mas é isso, Deus vai te abençoar a vencer a pornografia, mas você precisa evitar perigos com respeito à pornografia ou qualquer outro pecado. É isso. Precisamos primeiro tirar a trave do nosso olho para poder vermos claramente o cisco do olho do nosso irmão e ajudá-lo. Nós precisamos então vencer o nosso sono, despertar do nosso sono, porque os nossos irmãos e também os nossos amigos que não conhecem a Cristo estão dormindo, estão caminhando para o inferno achando que estão indo para o paraíso. Isso é terrível. Caminhando para o inferno achando que estão indo para o paraíso. Imagina você pegar um avião achando que está indo para a Flórida para visitar a Disney World, e de repente, quando o avião aterrissa e você desce do avião, você descobre que está em Bagdá. Você está na capital do Iraque. Ou você está na Coreia do Norte. Coisas terríveis. Terceiro e último lugar. É preciso acordar do sono. Por quê? Mais uma coisa óbvia. É preciso acordar do sono porque o tempo não para. O tempo não para. Eu que o diga. O tempo não para. E não para nenhum de nós, viu? Não para para Alanis. Não para para o Isaac, não para para o Caio, não para para as crianças, não para nenhum de nós. E a gente era tão bobinho, né, irmãos, quando éramos adolescentes. Qual é a coisa que na nossa época nós mais queríamos quando éramos adolescentes? Completar quantos anos de vida? 18. Por quê? Bobinhos, assim como eu, bobinho também naquela época. Achava que a melhor fase da vida era quando eu completava 18 anos. Aí quando você chega assim, completa 18 anos, você fala, e daí? E daí? É igual algumas pessoas que acham que apenas o virar do calendário no dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro do outro ano vai mudar automaticamente tudo. Nada. Então, irmãos, é preciso acordar do sono porque o tempo não para. Versículo 14, dê uma olhadinha. Olha, Paulo não pede apenas para despirmos, para tirarmos aquilo que não presta, aquilo que é pecaminoso, mas revestir-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Irmãos, um dos maiores perigos é quando nós evangelizamos alguém e essa pessoa que foi evangelizada por nós, elas, pelo menos aparentemente, elas aceitam a palavra que nós pregamos para elas vêm para a igreja e começam a abandonar um monte de pecado que elas cometiam. Pastor, mas isso não é bom? Isso é bom. Mas biblicamente falando, você precisa se despir das coisas que não prestam e deixar o lugar vazio? Não. Você precisa agora se revestir. Se revestir. Por quê? Porque de acordo com Jesus Cristo, ele fala que o espírito maligno,
quando ele sai do homem, ele procura um lugar para repouso. E ele, não encontrando, ele pensa, bom, eu vou retornar lá de onde eu saí. E quando ele retorna, ele encontra um lugar varrido, ornamentado. E o texto diz que ele traz outros 7 espíritos piores do que ele, e o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Então não basta despir, é preciso revestir. E o texto aqui, irmãos, ele vai colocar algo aqui que é completo. Ele vai falar o seguinte, ó: revestimos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne. Ou seja, uma vez que você se reveste de Cristo verdadeiramente, a sua carne vai ter cada vez menos vontade de praticar pecado, o seu corpo. Vontade da carne. O que é concupiscência? Uma palavra tão difícil. Concupiscência é vontade pecaminosa, é o desejo de fazer a vontade da carne. É isso. Quanto mais você se reveste de Cristo, mais você vai ter condições de lutar contra o pecado. E aí eu pergunto para você, entendeu que tipo de sono que nós estamos falando? E irmãos, infelizmente, de alguma forma, em algum grau, todos nós que estamos aqui, inclusive esse que vos fala, está dormindo. Está dormindo. E nós temos que, o mais rápido possível, despertar desse sono. Despertar do sono. Então, concluindo, eu quero recapitular aqui o que nós falamos esta noite sobre esse tema. É hora de acordar. É hora de acordar. Em primeiro lugar, é hora de acordar porque as coisas de Deus são realidade. Não se brinca com as coisas de Deus. Aliás, a própria palavra diz lá em Gálatas: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, é preciso acordar do sono, porque as coisas de Deus são realidade. Em segundo lugar, é preciso acordar do sono, porque há muitos não convertidos dormindo. E para você despertar esses não convertidos que estão dormindo, ou seja, evangelizados, influenciados, você precisa estar despertado do sono também. Da apatia, da preguiça, do desânimo, da vergonha, e assim por diante. E em terceiro lugar, é preciso acordar do sono, porque o tempo não para. E eu quero terminar dizendo o seguinte: fui ordenado ao Sagrado Ministério no dia 6 de março de 1999. Mas mesmo antes disso, eu havia sido designado como responsável por ensinar esta igreja. Naqueles primeiros dias, a responsabilidade de vocês não era tão grande como agora. Muitos que estavam aqui naqueles primeiros dias, infelizmente, já não estão mais conosco, mas você ainda está. Portanto, é hora de acordar, pois está próximo o tempo em que não haverá mais Bíblia, não haverá mais igreja, nem mais Deus ofertando a sua misericórdia e amor. Você não sabe o que sucederá amanhã. Então, acorda agora do sono que está te atrapalhando ser verdadeiro servo de Deus. Que Deus te abençoe.